Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Então, aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz que foi feito pecado por nós. Isso é evangelho, queridos. E tudo parte daí. Foi feito pecado a ponto de ele morrer, a ponto de haver trevas, a ponto meio-dia. O meio-dia estava em trevas. Então, toda a condenação, toda a enfermidade, toda a maldição estavam sobre Jesus. Para que sobre você, sobre nós, viesse o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que vem sobre aqueles que creem. A Bíblia diz que o mundo não pôde receber o Espírito porque não o vê e não o conhece. Entenda que não diz respeito àquilo que eu vejo, mas a respeito daquilo que eu creio. Amém? E Jesus fala assim, mas nós o conhecemos porque ele habita conosco. Pensa que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. E isso já é o suficiente para você já estar recebendo vida. Amém. Vida. O Evangelho não diz respeito a regras, diz respeito à vida. Amém? Quem está vivo não procura a morte. O pecado mata. Mas quem está vivo anda em vida. Amém? E essa vida é o Espírito Santo dentro de você te guiando, te ensinando, te trazendo pensamentos corretos, alinhando o seu coração com a verdade de Deus, trazendo uma visão sobrenatural para você, te despertando, te ensinando. Queridos, o Espírito Santo está com você. Creia nisso. Amém? Uma vez que nós nascemos de novo, e nascer de novo é quando você creu nessa obra perfeita da cruz. A Bíblia diz que com o coração se crê para essa justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Uma vez que eu disse, eu creio, Jesus, que o Senhor levou os meus pecados, morreu e ressuscitou. Você foi salvo, a Bíblia diz. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso é maravilhoso para nós. Então, essa visão dessa justiça traz para nós uma realidade, uma visão sobrenatural daquilo que Deus tem para nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 12, fala um pouco daquilo que eu quero revelar e trazer para vocês, porque Deus, sempre quando quer fazer algo conosco, Ele nos revela. Quando Deus quis mostrar, Ele queria falar, gente, eu tenho uma terra para vocês. Vá lá, espia a terra. Vejam a terra. Sabe, o livro de Apocalipse é uma visão do futuro a respeito daquilo que Deus tem para nós. Jesus falou dos finais dos tempos, então tem muita coisa que está acontecendo que não é novidade para nós. Os dias vão ser piores, sobrevirão dias difíceis. Mas só que nós precisamos agora é olhar firmemente para Jesus e saber que nele nós vamos ter paz. Amém? Jesus disse assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Agora, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque nós estamos em Cristo. E ele disse assim, mas tenham bom ânimo. Bom ânimo. Nós precisamos sair daqui cantando, como nós começamos cantando. Amém? Cantando. Filhos, tem um ditado que diz quem canta, seus males espanta. E de certa forma tem uma verdade nisso. Quem canta, quem louva, quem celebra, tem uma vida diferente. Amém? Assim como quem murmura, como aqueles 12 espias que foram lá, viu a terra mana leite e mel, é maravilhosa, mas tem gigantes, aí 10 vieram inflamados com medo, com a visão do medo por causa dos gigantes. Eles olharam para os gigantes e viram os gigantes e falaram, eles vão nos devorar, e nós vamos cair no deserto, nós vamos morrer. E Deus falou assim como vocês disseram, assim vai acontecer com vocês. Porém, 2 tiveram uma visão diferente a respeito daquilo que eles viram. Eles olharam assim, olha, tem gigante sim, mas a terra boa e Deus nos prometeu dar. Eu não estou confiado na minha força, estou confiado na força do Senhor. E esse é o segredo, Pai, daqueles que herdam. Esse é o segredo daqueles que herdam pela fé
Porque a fé não diz respeito a você olhar para você, é você olhar para Jesus. E aqui, 1 Coríntios capítulo 2, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram. Existe em louvor com esse versículo que é lindo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas só que nós não podemos parar por aí. Porque se você parar por aí, você vai pensar assim, eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, e nem penetrou no meu coração aquilo que Deus tem preparado para mim. O que não concorda com a palavra, sendo que ele revela. Amém? Por isso que no versículo seguinte ele diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, nós precisamos do Espírito de Deus para que as coisas sejam reveladas para nós, para que suba ao nosso coração, para que cheguem aos nossos ouvidos, para que nós vejamos. Deus quer afetar a sua visão, Deus quer afetar a nossa visão de tal forma que nós não olhemos de forma natural as coisas. Amém? Aí ele diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu penso que o gratuitamente ele veio de brinde. Porque o dado já é suficiente, sim ou não? Não existe. Eu estou te dando algo e estou cobrando, isso não existe. O verbo dar é dar. Amém? Dando gratuitamente. Deus nos deu algo gratuitamente. Deus tem algo preparado para você que é gratuito. A gente sempre pensa assim, porque o que eu fiz por isso? Porque é natural do homem pensar isso. O que eu fiz por isso? Desde da escola é assim, cara, eu não tirei nota boa. Por isso por que meus pais estão me recompensando? Você fica meio assim, tem alguma coisa aí por trás. Porque é a meritocracia, né? É o sistema de meritocracia que é do mundo. Amém? Eu não estou dizendo que os pais não vão usar de certas coisas para, enfim, recompensar seus filhos. Mas o melhor nós entendermos é que Deus nos dá gratuitamente, porque nós confiamos nele. Amém? Porque nós confiamos nele. Porque você confia na palavra dele. Não tem algo que mais agrada a Deus do que você confiar na sua palavra. Uma certa feita, um centurião que vai até Jesus para que o seu servo, que ainda gostava muito, tinha muito admiração, estava doente, estava à morte, e esse centurião vai até Jesus e fala, Senhor, cure o meu servo, mas eu não sou digno de que entre na minha casa, basta uma palavra que o Senhor liberar. A Aline que gosta disso, né, Aline? Eu vi o seu sorrisinho aí. Basta falar, não precisa de cuspir no chão, não precisa, né? Estou brincando. Não aguentei. Basta uma palavra e o meu criado ficará são. E Jesus fala com aquele homem, nunca vi fé igual a essa em Israel. Imagina Deus falar isso com você. Cara, que fé é essa? Porque uma palavra só é suficiente para mudar toda circunstância. E às vezes nós precisamos de uma, de duas, de três, mas confirma, Senhor. Confirma aí, Senhor. E Deus é um Deus tão misericordioso que não somente libera uma palavra, uma promessa, mas ainda faz um juramento, se assemelhando a homens. Eu juro por mim mesmo, porque não tem ninguém superior a mim, que eu cumprirei aquilo que eu disse. Amém. E a Bíblia diz que todas quantas são as promessas de Deus para nós, tem em Jesus, não em você, em Jesus, o sim, e por Ele, o amém. Amém, queridos? Então, assim, a palavra, ela
ela foi enviada para nossas vidas para que ela venha prosperar, para que ela tenha um destino. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que está em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 8, a partir do versículo 8, que é no momento em que Abraão se separa de Ló. Porque eu falo tanto de Abraão que eu pensei, não preciso falar, mas eu vou falar de novo. Quando Deus chega para ele e faz a promessa, Abraão, eu vou te abençoar. Ele tinha 75 anos de idade, a sua esposa 65 anos de idade. E ele faz uma promessa para ele, eu vou te abençoar. Em ti serão benditas as famílias da terra. E Deus faz promessa para ele. E ele fala assim, sai da casa dos teus pais, sai do meio da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. E Deus fez essa promessa para ele. E Abraão não tinha filhos. E ele tinha 75 anos de idade. E ele tinha um sobrinho, que era Ló, filho do seu irmão, falecido irmão, que com certeza era como filho para ele. Mas só que tem um significado espiritual a vida de Ló, porque Ló significa cobertura. Amém? E chegou um momento que Ló cresceu, enfim, tinha pastores sobre a vida dele, pastores de ovelhas, que cuidavam de ovelhas mesmo, tinha rebanho, Abraão tinha seus rebanhos, e começou a haver brigas e rixas entre Ló e Abraão, entre os pastores, amém? De Ló e os pastores de Abraão. E Abraão fala com Ló, diz assim, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Então, a visão dele, ele olhou toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, era algo encantador, como o jardim do Éden, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Percebam que a escolha de Ló foi baseado naquilo que os seus olhos naturais estavam enxergando. Ele viu, uau, essa terra é muito melhor. E ele escolheu aquela terra, mas só que Abraão tinha uma visão interior, que ele sabia que Deus era com ele. Amém. Que havia uma promessa para ele. E quando Ló escolhe Sodoma e Gomorra, posteriormente Sodoma e Gomorra, que depois foi destruída. Mas é interessante porque essa separação, ela traz uma realidade espiritual para nós, de que Ló separa-se de Abraão, era como se Ló fosse uma cobertura que impedia Abraão de enxergar realidades que Deus tinha para ele. E isso é muito importante, porque tem cobertura sobre os nossos olhos que nos impede de enxergar, queridos. Se você não tem uma visão interior, entenda, a visão interior de Deus para nós é o que dura para sempre. A visão natural, ela dura só um momento. As coisas vão durar só um momento. Sodoma e Gomorra foi destruída. Diz respeito a uma visão natural. Queridos, Deus tem para nós uma visão sobrenatural. Deus quer que nós enxerguemos realidades que vão durar, que vão permanecer, porque não estão pautadas em cima daquilo que você está vendo, mas em cima de uma palavra, de uma verdade. Amém? Deus sempre trabalha assim. Na visão de Deus, porque logo depois Abraão vai ter um filho com Agar, que é... Como é que é o nome dele, gente? Ismael, escapuliu. Ismael, Deus não considerava Ismael como filho de Abraão, porque foi gerada numa visão natural, da sua carne, mas considerava Isaac, que era filho de uma palavra, de uma promessa. Sabe, você ter uma palavra, você tem tudo.
Amém? Você tem uma realidade, uma palavra, você tem tudo. Porque você pode ir para o deserto e lá vai florescer. Amém? Você pode ir para qualquer lugar porque Deus está com você. Isso é o que importa, queridos. E essa visão é importante. E olha só o que acontece quando Abraão se separa de Ló. Eu queria que vocês entendessem que a escolha de Ló não foi baseada naquilo que ele ouviu de Deus. Ele levantou os olhos e viu. Porém, aqui com Abraão é diferente. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e vê. Amém? Nossa visão sempre será ampliada, amplificada, quando nós ouvimos Deus. Ouça a palavra, incline seus ouvidos e sua visão será ampliada. Aí diz aqui, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, sul, oriente, ocidente. O que forma isso? Norte, sul, oriente e ocidente. Sabe, porque Deus está querendo falar, olhe para a cruz. Por quê? Toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Porque é baseado em cima de uma palavra. O que Deus tem para nós é para sempre. É baseado em cima de uma palavra. Custe o tempo, não importa o tempo, mas se está acima de uma palavra, de uma promessa, vai se cumprir e vai se perpetuar. Vai estender as gerações. Amém? Isso que é importante, queridos, nós entendermos e compreender essa verdade. Porque a cobertura, a Bíblia diz que a lei é como véu, como cobertura para os olhos do homem. E a lei diz respeito a Deus exigindo do homem que ele obedeça aos seus mandamentos para que o homem tenha justiça, tenha como recorrer a Deus. Porém, nós sabemos que, segundo a lei, todos pecaram e ficaram separados de Deus. Por isso que Deus agora nos dá a justiça, diferentemente da lei, que Deus exige a justiça. Ele exige a obediência. E Deus nos dá a justiça pela obediência de Jesus. Jesus obedeceu e Ele te dá a justiça. Amém? Ele te dá a condição. Ele te dá o suprimento. Ele te dá a condição para que você venha enxergar a partir da cruz realidades que dele tem para você. Porque se for segundo o seu trabalho, se for segundo a sua obediência, você não vai ter expectativa da glória. Você vai ter expectativa em cima do seu trabalho. Você vai ter expectativa em cima daquilo que você realizou. Mas se a sua expectativa é em cima daquilo que Jesus realizou, então a sua expectativa é grande. Por isso que Deus fala, olha para o norte, para o sul, olha para a cruz, olha para essas realidades, olha para essa obra que eu realizei. Porque você pode contemplar tudo que você vê, eu tenho para você. Pensa nisso, queridos. A sua visão a respeito do seu futuro e do seu presente, ela é determinada por quanto você enxerga das realidades da cruz. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? E você não pode perder de vista isso. Nós não podemos perder de vista isso. Porque se nós olharmos para trás, nós vamos perder a esperança. Mas se nós olharmos para a cruz, nós vamos ter esperança. Nós vamos ter. E nós precisamos esperar coisas grandiosas de Deus. Deus quis chamar a atenção de Abraão. Olha, tudo que você vê, eu tenho para você. E se nós fôssemos entrar, aqui eu não vou entrar, mas Gênesis 15, ele tira Abraão do lugar que ele estava e fala, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. Porque assim será a sua descendência. Queridos, na realidade, Abraão, na visão natural dele, isso é loucura e impossível. Mas Deus liberou uma palavra. Ele disse, e aquilo que Deus disse é a verdade para nós. Nós precisamos estar estabelecidos em cima disso. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 14 a 15, diz assim, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo que nele crê tenha vida eterna. Eu vou te explicar o que diz esse contexto. Do modo que a serpente foi levantada no deserto, e foi colocada sobre uma haste. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele atravessou o deserto, e eles estavam peregrinando no deserto, e Deus estava derramando maná para que todos os dias eles se alimentassem do pão que vinha do céu, que era de Deus, para alimentá-los durante aquele período do deserto, até o momento que eles entrariam na terra que manaria leite e mel. Mas o pão, ele é um símbolo de Jesus naquele momento. É um símbolo da porção de Deus para eles. E eles começaram a reclamar. E eles chamaram aquele pão de fastio pão. Eu estou com nojo desse pão. Eu estou enojado disso. E Deus permitiu que viesse, a partir daqueles que estavam reclamando, viesse ataque de serpentes venenosas. E a Bíblia diz que morreram muitos deles. E eles entenderam e chegam até Moisés, que era o líder deles, o intercessor deles, e fala: Moisés, nós temos pecado com o Senhor, por favor, intervém na situação, ore por nós. E Deus dá a direção para Moisés. Fala assim: pega uma serpente e coloca ela sobre uma haste. E eles prepararam uma serpente de bronze e colocaram ela sobre a haste, para que todo momento que eles fossem picados pela serpente, eles olhassem para a serpente de bronze, eles seriam curados e viveriam. Entendo que a serpente estava lá. Amém? A mordida também acontecia, mas eles tinham o recurso de olhar para Jesus, olhar para a serpente, que é o símbolo de Jesus. Por isso que Jesus falou, voltando, o que diz? Ele disse: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado no madeiro, ele foi levantado na cruz, para que todo momento que nós olhássemos para aquilo que ele fez, a sua obra perfeita, nós recebêssemos vida e cura e saúde. Amém, irmãos? Então, é um chamado, é uma visão que nós precisamos ter constantemente de Jesus. O autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, não estava brincando quando disse que nós devemos olhar firmemente para ele. Não desvie o seu olhar, porque para onde você está olhando vai determinar o seu futuro. Se você está olhando para o governo da terra, determina as suas condições debaixo daquele governo. Se você está olhando para as mortes, para as catástrofes, para as situações difíceis, isso vai determinar o seu limite. Mas qual é o seu limite? Qual é o seu limite? O que rege a sua vida? Quais são os limites? Porque Deus falou: tudo que você vê, Abraão, eu tenho para você. Eu entendo que a cruz e as realidades da cruz são o nosso limite. Então, eu entendo que não há limites. Amém? Como diz na nossa confissão, não há limites para Deus e não há limites para nós. Amém? Você pode dizer: não há limites para Deus? Não há limites para Deus. Então não há limites para mim. Amém, Jesus. Entendo, irmãos, mas isso tem que partir daquilo que você está vendo. E você olhar para a cruz é totalmente saudável. Eu não estou falando de você um olhar religioso, mas olhar entendendo que aquilo que ele fez foi por você. Aí eu entendo lá em Provérbios capítulo 4, no versículo 20, quando diz assim: filho meu, uma palavra para filho, amém? Atenta para as minhas palavras, as minhas razões. Aos meus ensinamentos, as minhas razões, inclina os ouvidos. Queridos, tire tempo com a palavra. Medita na palavra. Deixa a sua mente ser renovada. Abra a palavra, deixa Deus falar com você. Não para querer aprender, mas deixa Deus falar com você através da palavra. Porque quando você encontra uma revelação, um ensinamento, algo que Deus falou com você, e mesmo que às vezes você não entendeu nada naquele momento, você já teve uma disciplina de ler, de abrir a palavra,
de pedir, Deus, fala comigo, eu quero ouvir sua voz. E mesmo que ele não tenha falado naquele momento, ele pode falar depois daquilo, a respeito daquilo que você leu. Quantas coisas que Deus me dá um start depois, que desperta depois, certo? Então, é importante nós inclinarmos os ouvidos. Entendam que Abraão não tinha Bíblia para abrir. Ele ouviu o Senhor. Ele ouviu o Senhor e o Senhor disse agora, ergue os seus olhos. Já Ló não. Ele ergueu os seus olhos sem ver, ouvir o Senhor. É diferente. Em 1 João diz assim, aquilo que eu vi, aquilo que eu vi, aquilo que as minhas mãos apalparam. Amém? Mas começa a partir do ouvir. Deus quer restaurar os nossos ouvidos. Porque lá na queda, quando o homem e a mulher deu ouvidos à serpente, houve a queda. Mas quando nós damos ouvidos à palavra, há restauração. Ele continua falando assim, olha, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não deixes de apartar de quem? Dos teus olhos. O que não deve apartar dos seus olhos? Aquilo que você ouviu. Aquilo que Deus falou ao seu coração. Anote, registre, queridos. Se você não tem facilidade de guardar, se Deus falou algo numa mensagem que você ouviu, a partir daqui, a ministração, Deus falou com você profundamente, anote, registre. Não confie na sua mente. Se você acha que você vai esquecer, queridos, guarde. É guardar mesmo. Se for possível, cola na parede. Porque isso é vida. Porque ele diz assim, olha, porque guarda no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O que é isso? Uma palavra que você ouviu. Porque essa palavra que você ouviu, o nosso adversário, Satanás, ele sabe que essa palavra ela tem potencial para prosperar na sua vida. Ele vai tentar te colocar dúvidas ou não guardar essa palavra. Ele vai tentar te confundir. Porque ele quer isso que você recebeu para que você não venha, para que isso que você recebeu não se manifeste na sua vida como uma semente. Porque é necessário, queridos, mesmo que você não esteja com a Bíblia aberta, você esteja andando e pensando na palavra. Como é bom quando você tem palavras igual munições. Vem a circunstância, vem a má notícia, mas você não vai temer má notícia, porque você tem munições contra o inferno. A Bíblia diz que os dados inflamados do inferno são apagados com o escudo da fé. E a fé vem pelo ouvir. E isso vai proteger a sua vida. E ele continua falando sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração. Porque do coração procedem as fontes de vida. As fontes de vida estão dentro do seu coração, que vieram por meio de uma palavra. A vida entrou no seu coração a partir do momento que você inclinou os seus ouvidos para ouvir uma palavra. Triste é o homem soberbo, que não inclina os seus ouvidos para ouvir, porque ele acha que já sabe tudo. Eu já sei. Triste. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade é aquele que ouve, inclina os seus ouvidos, que guarda a palavra, que está inclinando os seus ouvidos em todo o tempo. Amém, queridos? E isso é importante, nós entendermos e compreendermos isso, porque tem algo importante no coração, queridos, porque quando você guarda a palavra no seu coração, você começa a imaginar aquela palavra. Você começa a criar imagens daquela palavra. Aquela palavra começa a criar vídeos, visões no seu interior. E quando chega nessa fase de você visualizar a palavra e você começar a ver, porque aquilo que você começa a visualizar, enxergar, isso tem um potencial de se manifestar.
A Bíblia diz de uma forma negativa. Eu já falei com vocês aqui, não sei se semana passada ou retrasada, mas Jó, ele temeu um mal que lhe sobreveio depois. Ele enxergou o mal. Ele viu a sua família sendo destruída. Ele viu ele perdendo seus bens. Ele viu perdendo as situações. E a restauração de Jó, eu falei Jó, né? Falei certo. Porque Jó e Ló é muito perto. JL. Ó, pronto, igual. A restauração de Jó foi quando eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Entenda, é norte e sul, oriente e ocidente, ou leste e oeste. Você enxergar isso. Quando você enxerga, aí a sua restauração chega. A vida se manifesta em você. Em Gênesis capítulo 8, no versículo 20 a 21, diz assim: edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. Holocaustos, sacrifícios, aponta para um sacrifício perfeito, amém? É o de Jesus. É a cruz, olha. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração. Queridos, entenda que o sacrifício de Jesus na cruz trouxe um cheiro suave para Deus. Trouxe um aroma agradável. É o aroma do seu sacrifício, da perfeição da sua obra. E Deus se agradou nisso. E olha, dessa mesma forma, quando houve um cheiro suave no sacrifício de Noé, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como disse. Então, a partir do entendimento de um sacrifício perfeito, eu posso crer que não há maldição mais sobre minha vida. Eu posso não deixar a maldade no coração permear a minha vida e a minha imaginação. Não, eu tenho que imaginar que eu sou abençoado por causa de um sacrifício perfeito. Eu sou abençoado por causa da cruz. Eu sou abençoado por causa de Jesus. E isso tem que permear o nosso coração. Entenda, queridos, que a vida está dentro de você, mas cabe a você guardar o seu coração. Se você não guarda, e tem que ser guardado a partir da sua mente. É responsabilidade sua. Cuidar da sua alma é você. Amém? Agora, eu cuido da minha alma a partir do meu ouvido. Ouvi e a vossa alma viverá. Glórias a Deus. Como é importante, queridos, nós temos esse discernimento. Porque nós vamos sair daqui, nós estamos ouvindo coisa boa, a palavra de Deus, o Evangelho, a graça, a chuva caindo sobre sua vida, as bênçãos tendo derramado aqui sobre você. Porque na medida que eu estou ministrando, você está recebendo, queridos, milagre está acontecendo. Amém? Sabe, portas estão sendo abertas, situações estão sendo resolvidas aqui, Deus está operando. Agora, nós precisamos, quando sair daqui e nos relacionarmos com outras pessoas, guardar ainda essa palavra no nosso coração. Sair daqui, imaginar, opa, tem uma palavra regendo a minha vida, está guiando meu ser. Amém? E como nós começamos essa série em Isaías 54, versículo 14, ele diz assim: serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Ele começou: eu vou te estabelecer em justiça. Eu vou te estabelecer para que você olhe para a cruz e entenda que lá foi pago e satisfeito a sua justiça. De lá provém a sua justiça. Lá vem o presente de Deus para você, para que Deus te veja como justo, para que Deus te enxergue como Ele vê a Jesus. Porque Deus te vê como Ele vê a Jesus. É difícil, queridos. Eu sei que nós
Achamos que nós somos o conjunto daquilo que nós fazemos, mas na verdade nós somos aquilo que nós nascemos. A nossa natureza diz respeito a quem somos, e a nossa natureza foi formada em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia diz, a nossa natureza é justa. A partir do momento que você entende que a minha natureza é justa, as suas ações serão justas. Os seus atos serão justos. Porque não diz respeito a eu praticar justiça, mas eu ser justiça. Amém? Você pode dizer, eu sou justiça. Eu sou justiça. Aleluia. Por que você é justiça? Como que você pode dizer isso? Porque Jesus, que não tinha pecado, foi feito pecado. E eu sou justo e justiça porque ele foi feito pecado. Isso é presente. E era uma prévia daquilo que aconteceria no dia da escolha da crucificação de Jesus. Era solto no dia da Páscoa um assaltante e apresentaram Jesus como um transgressor e chamaram quem? Barrabás. Aí deram para o povo de Jerusalém, escolham quem vocês querem soltar. Aí esse assaltante da direita chamado Jesus ou esse criminoso aqui chamado Barrabás. E eles gritaram, Barrabás, Barrabás. Porque na verdade já era o símbolo de Jesus sendo condenado no lugar de um assaltante, de um transgressor. E esse Barrabás éramos nós. Amém? Nós éramos o Barrabás que fomos soltos. E não diz respeito à visão, mas eu sempre fui uma pessoa boa, eu nunca fiz mal para ninguém, você que pensa. Uma vez que você transgrediu um só mandamento, você que transgrediu todos os mandamentos. Amém? Não diz respeito, eu sou uma pessoa de bem. Não, queridos. Você sabe disso. Eu sou uma pessoa de bem, só falta Jesus. Não falta tudo. Você não tem nada. Porque Jesus é tudo em todos. Amém? A vida só tem sentido quando o sol está brilhando. E esse sol se chama Jesus. O sol da justiça. E como nós falamos que nós somos estabelecidos em justiça, para que nós não venhamos temer mal algum, para que nós venhamos ter previsões falsas, previsões de medo, previsões de fracasso. Não, queridos. Por mais que venham situações difíceis, creia que Deus é aquele que restaura todas as coisas. Amém? E declare isso, eu sou a justiça de Deus, então tenho expectativa gloriosa em cima das coisas. Porque antes de Isaías 54, tem Isaías 53. E todos vocês sabem que Isaías 53 fala da sua obra perfeita. Amém? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. E em versículo 11 diz assim, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o único justo. O que ele vai fazer? Com seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. O justo levou as nossas iniquidades sobre ele. E ele justifica você para que você tenha uma visão do penoso trabalho de Jesus. Tenha uma visão do seu futuro maravilhosa. Imagine algo glorioso para a sua vida. Vou imaginar algo glorioso para essa igreja. Vou imaginar algo glorioso para a sua casa, sua família, as pessoas sendo salvas. Vamos vendo as enfermidades sendo curadas, as vidas sendo resgatadas. Queridos, é porque essa é uma visão de Deus para nós, que não é baseada acima daquilo que nós fazemos, mas baseado no fruto, no penoso trabalho de Jesus. Tenha essa visão, porque Deus quer curar. É aquilo que está no seu coração que impede, porque quando nós não temos essa visão, nós temos a visão em cima de uma justiça própria, porque eu fiz isso e fulano não fez aquilo, porque você está sempre amarrado com isso.
e vai estar frustrado. Poxa, eu fiz tanto por fulano e fulano não fez nada por mim. Não, queridos, entenda que teve alguém que fez tudo por você. Imagina se fosse Jesus ficar frustrado com o seu trabalho perfeito que ele realizou na cruz, de presente, ele dá sem querer nada em troca. E as vidas que rejeitam, e as vidas que dão as costas para ele, vidas por quem ele morreu. Jesus seria uma pessoa frustrada, mas ele não é, porque ele sabe o que ele fez. Foi suficiente para salvar muitos. E aqui está falando que ele justificará muitos. Por isso, queridos, eu quero terminar essa palavra lendo já Isaías 54 com vocês, porque é o que Deus tem para nós. Não percam a cereja do bolo. Versículo 1 diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda. Queridos, eu estou falando isso debaixo de uma realidade daquele que é estabelecido por justiça, por sua justiça. Então, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não em peças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade que for repudiada, diz o teu Deus, por breve momento te deixeis, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. No versículo 13 a 17 diz assim, todos os teus filhos, olha que mensagem gloriosa para os pais, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Olha, queridos, para quem está estabelecido em justiça e não vai temer aquilo que está acontecendo no mundo, todas as perversões, porque ele vai dizer, os meus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também eu criei o assolador para destruir. Toda arma, eu termino essa mensagem dizendo esse versículo 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém, queridos? Vamos entender, queridos,
A gente precisa orar por quem se levanta contra nós. Orar para Deus que Ele tem misericórdia dessa pessoa. Ele tem misericórdia. Porque olha como que Deus Ele é defensor das nossas vidas. Como Ele é protetor das nossas vidas. Como Ele é aquele Deus que nos guarda. Agora entenda que nós precisamos estar estabelecidos nessa justiça. Ter a nossa visão pautada naquilo que Deus disse. E não o que as circunstâncias estão dizendo. E confiar nele. Descansar nele. Porque a Bíblia diz que o efeito da justiça será paz e sossego. Você vai saber, alguém que está estabelecido em justiça é porque ele está em paz e está sossegado. Ele está descansado. Ele não está preocupado. Deus tem isso para nós. Porque no momento que nós estivermos preocupados, nós temos um recurso. Nos achegamos a Ele, lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos?